Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre matrizes, especificamente igualdade de matrizes. É um tema muito tranquilo. O que precisa para resolver isso? Só haverá igualdade entre matrizes se as minhas matrizes forem de mesma ordem, ou seja, mesmo tipo. Uma matriz 2x2 comparada com uma matriz 2x2, uma matriz 3x4 comparada com uma matriz 3x4. Mas o que determina a igualdade? Os elementos correspondentes de cada matriz têm o mesmo valor. Como assim? O que é correspondente? O A11 de uma matriz é correspondente ao A11 da outra matriz, ou B11. Então, naquela posição 11, os valores são os mesmos. Então, o elemento A11 de uma matriz é 5. O elemento B11 da outra matriz também é 5. Então, se eles estiverem na mesma linha, mesma coluna, os valores têm que ser iguais. Aí eu tenho uma igualdade de matriz. São matrizes de nomes diferentes, pode ter nomes diferentes, mas elas são iguaizinhas porque os seus elementos são iguais. Estão ocupando a mesma posição nas matrizes. Então aqui na teoria a gente percebe isso. Duas matrizes A e B de mesmo tipo, então mesma ordem, M por N, as duas têm que ser mesma linha, mesma coluna. São iguais quando todos os seus elementos correspondentes, todos são iguais. Então todo mundo tem que ser igualzinho os correspondentes. Então vamos para o exercício para a gente poder perceber isso com mais facilidade. Aqui diz assim, quais os valores que A, B, C e D devem ter para que a matriz A, com os elementos A1, 2 e B, e a matriz B, 3, D, C e menos 5, sejam iguais? Quais seriam os valores de A, B, C e D para que isso acontecesse? Se ele está dizendo que elas têm que ser iguais, significa o quê? Que os elementos correspondentes são iguais. Então se eles são iguais, os correspondentes, então peraí. Então eu tenho que aqui, ele está querendo dizer o seguinte, vamos aqui para cima, puxar um pouquinho para baixo. Vamos resolver aqui em cima. Então ele está querendo dizer que o A11 ele é igual ao B11. Então o meu A11 ele é a letra A e o meu B11 é o 3. Então eu já sei o valor do A. O A vale 3. Então ele está dizendo também que o A12 ele é igual ao B12. A12 é 1, B12 é D. Então o D eu já sei que vale 1. Vou agora para o próximo. A21 é igual ao B21. A21 é 2. Aqui, e o B21 é C. Então o C vale 2. E o último, o A22 é igual ao B22. O A22 é B e o B22 é menos 5. Pronto, o B vale menos 5. Então os valores que tem que ter o A, o B e o C são esses aqui. O A tem que ser 3, o B tem que ser menos 5, o C tem que ser 2 e o D tem que ser 1, para que as matrizes sejam iguais. Tranquilo demais, né? Bem tranquilo. Vamos ver mais um aqui um pouquinho mais chatinho, porque ele entra um pouco mais de informação, mas é tranquilo também, não vamos pensar que é difícil. Para que valores de M, então ele quer saber quais os valores de M vale a igualdade. Então ele está aqui dizendo que tem uma igualdade, ele quer saber para que valores de M essa igualdade vale. O que diz a regra para nós? Diz o seguinte, que para que a igualdade tenha valor, os elementos correspondentes têm que ser iguais. Então, o A11 aqui, o A11 tem que ser igual a esse elemento. Vamos tirar o A1 aqui, porque ele não colocou o nome da matriz.
Então, só pegar o elemento. Ele está dizendo o seguinte, que o elemento A11, que é 0, tem que ser igual ao elemento A11, que é 1 menos m ao quadrado. Vamos calcular para descobrir o valor de m. Esse m está negativo, passa para o outro lado. Vai ficar m quadrado positivo igual a 1. Então, meu m é igual a raiz de 1. Só que raiz de 1, ela tem duas respostas. Então, meu m é mais ou menos 1. Então, essa é a resposta. Está dizendo que o m pode ser ou 1 ou menos 1, para que isso seja uma verdade. Só que eu não tenho só esse m na minha matrizes. Eu tenho mais duas situações que aparece o m. Então, eu vou ter que testar todas para ver qual é a resposta válida para qualquer situação. Porque o m tem que ser um só. Aqui eu tenho duas respostas que pode ser que não sirvam. Vamos ver se serve. Se eu colocar 1 aqui, 1 ao quadrado dá 1. Menos 1, 0. 0. Se eu colocar menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1. Com menos 1, 0. Então, esse aqui serve. Agora aqui, 1 mais 1, 2. E aqui é 0. Já não bateu. Agora, se fosse menos 1 com 1, 0. Aí o menos 1 bate. Então, menos 1 aceita aqui e aceita aqui. Então, vamos fazer para todos eles. Vai? Então, m mais 1 tem que ser igual a 0. Então, meu m passa 1 para lá, menos 1. Então, aqui só serve o m menos 1 como resposta. Nesse terceiro, eu tenho ó, menos 1. Ele tem que ser igual a 2m mais 1. Esse mais 1 passa para cá, fica menos. Então, fica menos 1 igual a 2m. Então, m é igual a menos 2 dividido por 2. Então, meu m é igual a menos 1. Então, ó, menos 1 aparece nos 3. Portanto, o m tem que ser igual a menos 1. Esse mais 1 aqui, ó, da primeira cálculo, desprezado, ele não serve como resposta. A única que serve é o m igual a menos 1. Tranquilo, gente? Muito obrigado por ter assistido a aula de hoje. Dê um joinha aí e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau para todos.